A Câmara de Guarujá tem assegurado total fiscalização de seus contratos. Nossas despesas são monitoradas por 11 funcionários efetivos dentre gestores e fiscais. Temos ainda uma controladoria que supervisiona todo esse trabalho. Dessa forma, mais recursos vão para a população. Afinal, tudo que é economizado é revertido à Prefeitura. Nosso compromisso é que mais conquistas sejam alcançadas. É a Câmara de Guarujá, cada vez mais transparente e comprometida com você. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos do Hora Geral, eu sou o jornalista Douglas Gonçalves e você sabe, nós estamos preparando um novo cenário, um novo Hora Geral. Mas enquanto a nossa produção está trabalhando para levar o melhor até você, público telespectador e os nossos amigos do YouTube e do Facebook, nós estamos visitando algumas das autoridades, algumas das personalidades ligadas às suas atividades profissionais para debater assunto de importância ao nosso público. E aqui ao meu lado, professor Fernando de Maria, ele que é jornalista, professor universitário, né, e um amigo, uma figura que eu tenho um grande respeito. Os temas que nós vamos debater hoje com o Fernando de Maria são temas importantes. Eu acredito que muito daquilo que ele vai explicar vai tirar até as dúvidas do nosso público. Professor Fernando de Maria, meu amigo, jornalista, obrigado pela sua participação. Obrigado, Douglas. Obrigado aos telespectadores aí por mais um bate-papo. Fernando de Maria, um tema que todo mundo ouve, que é o fake news. Eu acredito que essa é uma das grandes dúvidas do seu público e dos seus alunos. E com a facilidade das redes sociais, que, lógico, ajudou e muito, inclusive na globalização, no contato que você faz com as pessoas em qualquer parte do mundo. Mas existe um problema, ou seja, as redes sociais aceitam tudo. Então, na hora de você pesquisar, de saber qual é a fonte daquela informação, parece que esse hábito ainda não está muito no dia a dia da população. Certamente. Esse é um grande problema, um problema decorrente principalmente, não que as fake news são algo novo, efetivamente não, isso é muito, muito antigo, secular até, porque são boatos que se ganham uma dimensão cada vez maior e com as redes sociais, obviamente, elas são potencializadas, essas mentiras, e acabam ganhando uma dimensão que, na maioria das vezes, as pessoas não têm o cuidado de checar a origem dessa informação e repassam. Isso é muito comum, pelo menos usando o WhatsApp como um exemplo. Aqui no Brasil, o WhatsApp é muito utilizado e outras plataformas que isso acontece. E, obviamente, você, de certa forma, você está compartilhando uma mentira. E isso pode ter sérias consequências para as pessoas. A gente lembra, não faz tanto tempo assim, coisa de 5 anos, aquele episódio que aconteceu com a Fabiana em Guarujá, né? Tem até um projeto de lei, inclusive, que até hoje ainda não foi aprovado efetivamente, mas essa questão de vítimas, no caso da Fabiana, foi efetivamente uma vítima fatal em razão de fake news e acabou cometendo, entre outros episódios que a gente tem conhecimento. Agora, o que o professor Fernando de Maria comentou, justamente esse episódio, ela estava sendo acusada de ser a mulher que estava raptando crianças no bairro Morrinhos, no Guarujá. E depois que a acusaram, ela foi praticamente maltratada, ela foi espancada e veio a falecer. Aí chegaram à conclusão, não é ela. Só que até aí foi tarde demais, ela acabou pagando de uma forma covarde, né? Por uma fake news, ou seja, uma divulgação de uma pessoa que não era a Fabiana de Jesus. Muito bem lembrado pelo Fernando de Maria, o nosso jornalista e professor aqui no Hora Geral. Agora tem um outro aspecto. Nós temos aí a diversidade da informação. Eu sempre costumo usar uma frase, não sei se o Fernando de Maria concorda. O século XXI é o século da informação. Mas nós, no Brasil, temos diferenças educacionais e culturais de cada estado. É óbvio que o sistema de ensino do Acre, do Maranhão, por exemplo, não tem o mesmo nível de São Paulo. E se discute muito o marco regulatório da internet. Como tentar comparar esses dois aspectos? A falta de conhecimento de cultura do brasileiro e a ingerência do governo federal com relação à criação de um marco regulatório da internet. Esse é um grande desafio, porque você tem, que nem você comentou, culturas diferentes, a parte educacional, infelizmente, o brasileiro, de forma geral, ele lê pouco,
né? Então ele cada vez mais usa as redes sociais, usa a internet como fonte de informação, né? E acaba sendo, às vezes, a única fonte de informação dele. E isso, obviamente, como o Estado tem uma gerência sobre isso, é algo também muito complexo nesse sentido, não é tão simples como aparenta ser, né? Existem, obviamente, o marco regulamentar, porém, na prática, a gente vê poucas decisões ocorrendo a favor efetivamente, porque depois que o estrago está feito, é difícil você tentar minimizar isso, o tempo passa, a discussão jurídica ela avança muito, durante muito tempo, muitas vezes, e infelizmente o estrago foi feito, volto a dizer, o caso dessa moça, com outras pessoas que são muitas vezes injustamente atacadas, né, por os mais variados assuntos, atacadas, e até na tentativa da pessoa se defender, no Brasil é assim, né, é mais fácil a gente atacar do que defender. É um problema seríssimo em relação a isso daí. Bom, professor, além da discussão do marco regulatório, ou seja, existe uma outra polêmica que está ocupando os telejornais e a imprensa de uma forma geral, inclusive as redes sociais, que foi o diálogo entre o promotor Deltan Dallagnol e o juiz Moro, à época, hoje ministro da Justiça, através de um diálogo que, pelo que nós observamos, esse diálogo ainda vai ganhar muito tempo na mídia. O próprio responsável do portal Intercept falou que, aos poucos, ele vai publicar na imprensa diálogos com relação ao Dallagnol e o Sérgio Moro, hoje o ministro da Justiça. Como que o jornalista Fernando de Maria vê esse posicionamento e essa atitude de um portal que não é brasileiro em conseguir essas informações? Lembrando que, em entrevista recente, o responsável do Intercept disse que não vai declarar por uma questão de preservar a fonte quem passou esses dados. Sim. E até um direito constitucional, a questão da preservação da fonte, Douglas, né, que nem... são duas coisas distintas. Uma questão é a liberdade de imprensa, que isso é fundamental, e, obviamente, o Intercept obteve essas informações por fontes que, obviamente, eles têm o direito de resguardar, e não bastasse isso daí, isso é uma questão muito clara. Se há uma denúncia, e independente de tudo, quem quer que seja, precisa ser averiguado, né? Isso é um fato. E isso mostra uma correlação entre um juiz e um procurador. Então, o que acontece? Na teoria, a gente sabe que deveria ter essa independência. Na prática, a gente está vendo que não houve tanta independência nesse aspecto. Isso é um fato. A outra questão é os resultados provocados, que foi a Operação Lava Jato, que prendeu uma série de pessoas envolvidas claramente com esquemas de corrupção. Não pode ser usado isso como prova para anular todo o passado que foi feito. Essa é uma outra discussão, né? E agora, se há uma questão desse envolvimento entre as partes, cabe à Justiça determinar até que ponto isso houve uma infração nesse sentido. Agora, não impede, obviamente, do que foi já com provas e as pessoas estão presas e devidamente presas, elas devem responder. Uma coisa não anula a outra. O papel da imprensa nesse aspecto é justamente isso, mostrar os pontos positivos e mostrar também os pontos negativos, né? Isso cabe à imprensa fazer esse papel, quer dizer, as pessoas não podem misturar, isso é muito comum, Douglas, a imprensa está inventando, não é isso, ela está fazendo o papel dela, que denunciar, afinal, hoje era o juiz que realmente tem um poder enorme nesse sentido, hoje é ministro e pode ser até no futuro, porque não um presidente do Supremo, por que não? Né? E isso tem que ficar, a população tem o direito de saber também, ninguém está acima de ninguém, né? Pelo menos a Constituição é muito clara, todos temos os nossos mesmos deveres e os direitos, então isso é uma situação. Agora, nada, não tem relação alguma com o papel que, no caso, o site está fazendo, o papel jornalístico de apontar, se ele tem aquele material, e até agora, por mais que fale, o que se coloca que são informações obtidas de formas ilícitas. Isso é um fato.
Mas a gente que é jornalista, a gente sabe que muitas coisas você não consegue, numa denúncia, muitas vezes, você não consegue de uma forma assim, olha, o senhor está sendo, eu vou gravar aqui com o senhor deixa eu gravar aqui um escândalo de corrupção. Depois eu vou tornar público. Exatamente, é impossível isso acontecer. Então, existem correntes do direito também que percebem isso, que muitas vezes, é claro, que só aquela prova não é o suficiente, você precisa ter outros elementos que corroborem e dão sustentação nesse sentido. O que a gente está tendo são fatos muito claros que o Intercept está divulgando. Essa aproximação que a justiça e vários juristas e vários profissionais podem abordar melhor nesse aspecto, que não é algo legal. Isso é um fato. Agora, não pode culpar o site ou um veículo de comunicação por estar divulgando isso. Volto a dizer, ninguém está acima do bem e do mal, ninguém está acima da lei. Nós estamos conversando com o jornalista e professor universitário Fernando de Maria. Agora, um outro aspecto, inclusive já citado pelo ministro Sérgio Moro, que ele não vai responder sobre os diálogos que já foram publicados na imprensa através do portal Intercept, porque ele não sabe em que contexto foi tirado, né, e a veracidade dessas denúncias. Ou seja, ele teve uma postura totalmente irresponsável e, ao mesmo tempo, já tomou a iniciativa de ir de uma forma amigável ao Senado para responder às dúvidas dos senadores. Como que o professor Fernando de Maria, jornalista, vê a postura do hoje ministro Sérgio Moro? É importante esse tipo de situação, porque senão é mais uma crise que chega dentro do governo e há uma preocupação em relação a isso, né? Até porque, no caso do ministro Sérgio Moro, é uma dos pilares, efetivamente, do governo que você tem. Independente da turma, por exemplo, pró-Olavo de Carvalho, que é o guru do governo, né? Independente disso, tem alguns pilares, que no caso do ministro Sérgio Moro, o próprio ministro Paulo Guedes, que esse final de semana certamente não deve ter gostado nada do que aconteceu em relação ao presidente do BNDES, no caso Joaquim Levy, né, que se tornou público, ou seja, imagina um atrito, o clima que deve estar tendo dentro lá do Palácio Planalto, e o próprio Sérgio Moro também, que é outro pilar nesse sentido. Você lembra também que o outro pilar importante, que são os grupos de militares, semana passada tivemos mais um problema, uma demissão, uma baixa importante dentro do governo. Então o governo, no caso o ministro Santos Cruz, então, ou seja, isso daí tudo são problemas que estão acontecendo. O próprio ministro Sérgio Moro resolveu ir ao Senado, que é mais justo, e é um dever que ele tem também. Antes que o convoquem, ele foi lá, vou tentar me explicar o que está acontecendo nesse sentido. O ministro tem todo o direito, obviamente, de responder, e obviamente ele pode questionar mesmo de onde vêm essas informações, mas certamente a forma como obteve, os detalhes que estão sendo colocados e efetivamente as consequências de cada diálogo, olha, após determinado diálogo realmente houve uma nota sobre esse assunto, né? Então isso daí fica difícil mensurar. Até agora mostra efetivamente essa participação. Agora, não vejo ainda até uma coisa mais grave nesse sentido. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, não existe santo nessa história também, não existe santo algum. Então, obviamente, isso daí vai ter consequências até naquela ideia possível, quem sabe, de Supremo e assim por diante nesse sentido. Então, muita água vai rolar ainda. Debaixo dessa ponte. Exatamente. Agora, professor Fernando de Maria, a gente percebe que uma camada significativa da população não se atém a esses fatos políticos. Às vezes porque não se sente assim convidada a debater ou conhecer a questão política. Esse é um aspecto, pelo menos que eu vejo, da população do Brasil. Mas se a gente parar para analisar muito rapidamente, até aqueles que não entendem tanto de política, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, a gente viu e está vendo rapidamente uma divisão, ou seja, da esquerda e da direita. Pode ser de colocar a extrema-direita ou a extrema-esquerda, mas eu vou ficar na esquerda e na direita. Ou seja, tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil me causa uma preocupação. Por quê? Com relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele vem falando sempre que possível da necessidade da reforma da Previdência, até para que possa haver uma economia e nós fazermos com que a economia nacional possa ser retomada, porque está praticamente estagnada.
E um outro aspecto que é a lei do ministro Sérgio Moro, a lei anticrime, que também depende de uma aprovação da Câmara Federal. Esses dois aspectos dependem muito do entendimento do governo junto ao legislativo. Esses escândalos, o vazamento desse diálogo, o professor Fernando de Maria acredita que isso atrapalhe a votação? Segundo o próprio relator, que é o Samuel Moreira, da Previdência, ele está fazendo o maior esforço que até o final do mês seja aprovada a reforma da Previdência. Esses escândalos e essas demissões abalam o governo federal? Prejudicam e colocam, obviamente, o foco, que nem o próprio presidente da Câmara, que também tem os seus problemas, mas colocam também principalmente essa questão do governo criar crises, onde às vezes não tem crises, ou poderiam ser minimizadas. E, obviamente, isso acaba tendo impacto não só no impacto político, mas impacto na economia, né? Então, você, Douglas, você imagina um empresário hoje não sabendo o que vai fazer, é a reforma da Previdência. Aí você vê, caiu o presidente, né, nesse sentido. Quem vai ser o próximo a cair? Né? Assim vai, o presidente, no caso, o Joaquim Levy, BNDES, o Joaquim Levy. Quem vai ser o próximo? E assim vai. Você vai criando uma instabilidade política e uma instabilidade econômica, ou seja, o governo também, ele acaba, de certa forma, contribuindo para um clima um pouco complexo. Exatamente. E aí você tem a reforma da Previdência, que ela é fundamental nesse sentido, mas nesse trabalho do relator, e aí houve uma pressão muito grande, um lobby muito grande por parte dos grupos ligados aos servidores públicos, deixaram de lado os estados e municípios, que é um problema sério. Você vai jogar no colo de prefeitos e governadores algo que poderia ser resolvido já em âmbito federal, que eu acho muito difícil que isso passe, obviamente, no Congresso, que ninguém quer, porque, infelizmente, a gente tem eleições no ano que vem, e muitos hoje deputados são candidatos a prefeito nas suas respectivas cidades. Isso eu estou falando no Brasil inteiro. Então, obviamente, isso tem um impacto. E ninguém quer, todo mundo quer falar bonitinho, mas na hora H não quer aparecer como se fosse um dos responsáveis pela aprovação da reforma da Previdência, que vai, do projeto que está, vai atingir principalmente os trabalhadores da iniciativa privada. Os do poder público, e a gente divulgou, para você ter uma ideia, Douglas, em Santos, os aposentados do Legislativo em Santos têm uma média salarial de R$22 mil. Fora da realidade nacional. Fora da realidade, totalmente. Santos, um dado interessante, Santos, entre as 10 cidades com o maior número de aposentados do estado de São Paulo, Santos tem a maior renda per capita entre as 10 maiores cidades, né? Então, Santos, em termos de população, é a 10ª cidade em termos de população, em termos de pagamento de INSS, é a 6ª colocada em todo o estado de São Paulo, e tem a maior média, com dados do ano passado, ou seja, sem o reajuste do salário mínimo que passou a vigorar esse ano, no ano passado, foram R$3 bilhões que os aposentados e pensionistas receberam em Santos. Isso dá uma média salarial, algo em torno de R$2 mil, 1.958, algo em torno de R$2 mil, que é bem acima da média salarial que o próprio governo coloca, que é algo em torno de R$1.300, R$1.400. Então, a média é acima. Mesmo assim, é 10 vezes menos do que ganha um aposentado da Câmara de Santos, né? Como citar como exemplo, né? Então, isso é muito preocupante. E se você não mexer, né, não mexer nesse vespeiro, que é a verdade, existem penduricalhos. Em Santos, você tem uma ideia, Douglas, tem funcionário, o valor até não é tão significativo, mas é um valor, tem benefício auxílio esposa. É uma lei da década de 60, 68, está no Estatuto dos Servidores, são algo em torno de 25 funcionários da Câmara que até hoje recebem algo em torno de R$25 por mês, auxílio esposa. Não existe a contrapartida. Esse é um dos penduricalhos que existem. Eu só estou dizendo simplesinho. Agora, quantos outros acúmulos não existem e as pessoas vão recebendo no poder público, que aí está a grande caixinha preta, que o INSS, infelizmente, a média salarial realmente é baixa, né? Mas isso não acontece efetivamente não só no Executivo, no Legislativo e também no Judiciário. Isso que é importante são dados que às vezes ficam difíceis de serem entendidos pela população, mas é diagnosticado a necessidade de uma reforma para tentar,
não digo que 100%, mas dar uma equiparação. Porque o que a gente ouve há muitos anos, Fernando de Maria, é que sempre existem os altos salários, né, com relação a quem trabalha principalmente na gestão pública, ou seja, nos órgãos públicos. E o trabalhador, ele sempre fica com a menor fatia. E essa é uma outra discussão que caberia um programa, que é o privilégio ou o direito adquirido. Se não me engano, o professor Fernando de Maria, que tem aí uma memória bem mais atenta do que a minha, na época, inclusive, do prefeito Beto Mansur, ele chegou a não pagar, né, esses privilégios. Eles recorreram à justiça, aí a justiça mandou a prefeitura pagar porque era direito adquirido. E aí você não tem o que fazer, né? Você tem o direito adquirido e aí você tem aí gente aposentada na Câmara de Santos com salários superiores a R$50 mil. Em termos líquidos, algo em torno de R$24 mil líquido, ou seja, são salários que fogem da realidade e só não são maiores porque você tem um redutor, porque tem o limite dos salários dos ministros do Supremo, algo em torno de R$39 mil, né? Mas isso é o que eu estou falando, Douglas, não é nenhuma novidade. Quem quiser é só entrar no site do IPREV, ou seja, entrar no portal da Prefeitura de Santos, está lá, IPREV, e você tem a relação de todos os salários, né, salários, você foi vereador, você sabe muito bem disso, Douglas, né, que era uma exorbitância o valor pago efetivamente. E até hoje a gente sabe que não tem nada contra, até porque eles podem alegar, mas não temos fundo de garantia, não tem, ok, né, é uma coisa que pode ser discutida também. O que não dá é para a população ficar sustentando também para meia dúzia de pessoas, e a grande maioria ganha salários baixos dentro do poder público, isso tem que ficar claro também, mas infelizmente alguns que são parentes, são primos, enfim, têm algum parentesco ou amizade com quem está no poder, isso eu não estou falando de agora, estou falando lá de trás, vem acumulando com salários que fogem da realidade. E, infelizmente, todos nós pagamos por isso. Professor Fernando de Maria, jornalista, conversando com os nossos amigos aqui no Hora Geral. Com certeza daremos para fazer vários programas, estamos quase chegando no final e eu quero um retrospecto, ou seja, uma análise com relação à nossa região metropolitana, pegando de Peruíbe até Bertioga, no quesito comunicação. Por exemplo, Fernando de Maria, eu vejo a potencialidade da nossa região, mas eu não vejo a representatividade legislativa da nossa região. E eu vou dar 2 aspectos, 3 que me preocupam. Por exemplo, o primeiro deles, dos 9 municípios, nós somos 134 vereadores. Nós temos a União de Vereadores da Baixada Santista, que no meu entendimento deveria ser mais representativa junto ao Executivo. Segundo, nós temos timidamente os nossos representantes na Câmara Federal, apenas 2 deputados federais e 4 deputados estaduais. Lembrando que durante a última eleição de 2018, várias pessoas, vários parlamentares foram eleitos com os votos da região e, sinceramente, nem retornaram. E muitos deles nem conhecem a região. E, em terceiro lugar, nós temos o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. Resumindo, nós temos órgãos que deveriam debater e levantar a bandeira da região metropolitana que foi criada em 96. Parece que entra a eleição e sai a eleição, nós continuamos sempre na mesma, com o pires na mão, por exemplo, na área da saúde, na área da segurança, na área da habitação. Como a população pode mudar essa realidade? Esse é um grande desafio. As pessoas têm que perceber que é importante valorizar efetivamente nomes aqui da Baixada Santista, até porque fica mais fácil depois dessas pessoas serem cobradas, né? A gente tem, por exemplo, 4% dos eleitores do estado de São Paulo estão na Baixada Santista. Então, proporcionalmente, a gente deveria ter 3 deputados federais, como na última legislatura. Isso não acontece, né? A gente tem 2 deputados federais, né? E temos 4 estaduais, que está mais ou menos na mesma proporção, mas já tivemos 7, 8 deputados estaduais, né? Então, Samuel, 8. Exatamente. Então, você tem um impacto nesse sentido que, obviamente, isso, especialmente votos que a gente percebe. Primeiro, 2 aspectos. Muita gente do litoral sul muitos votos, a gente faz às vezes um levantamento, muitos votos são dados para candidatos que não são daqui, porque tem coligações, enfim, nesse sentido. E também um índice
absurdo de abstenções, exatamente, de votos brancos e nulos, né? Chega a 30%, 40%. É algo realmente que preocupa nesse sentido. Porque falar tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Mas aí depois a população sofre as consequências. Certamente em outras regiões do Estado há uma união maior dos eleitores nesse sentido de votar em candidatos da região. Isso é importante porque depois os deputados estaduais ou federais têm emendas parlamentares que às vezes são as únicas maneiras de trazer recursos efetivamente para os municípios, não só na área da saúde, de educação. Quando você falou do CONDES, me chama muito a atenção. Semana passada, entrando no site do CONDES, fiquei espantado. Só para ter uma ideia da agenda, nem é do CONDES. Agência Metropolitana. Agência Metropolitana, que o CONDES, obviamente, faz parte dentro desse contexto, né? E está tão desatualizado que a última informação é de dezembro do ano passado e para ver quais são os municípios que estão em dia, né, efetivamente pagando a verba do CONDES, que todas as 9 cidades elas contribuem com valores, além do Estado contribuir. O último levantamento é de outubro do ano passado. A gente está aí finalizando o primeiro semestre de 2019 e não há nenhuma atualização. Então vejam como isso é preocupante. Ou seja, o órgão representativo da Baixada Santista efetivamente não cuida nem da própria imagem e comunicação que ela oferece para a população ou qualquer cidadão que queira acessá-lo. Então isso realmente chama muita atenção, mostra que as coisas não estão andando como deveriam andar no caso desses órgãos nesse sentido. Bom, antes de terminar rapidamente, o professor Fernando de Maria, jornalista, faz parte também, é um dos donos do BOC News e também da Enfoque. O Enfoque é um instituto de pesquisa e que costuma sempre acertar com índice, inclusive, que entraram na história com relação até a outros institutos de pesquisa que não vem ao caso citar, vamos citar da Enfoque. Ou seja, a Enfoque continuará fazendo pesquisa, o BOC News continua com a sua distribuição semanal? Sim, a questão de pesquisa, né, Douglas? A gente tem uma metodologia, graças a Deus, uma equipe atuante, que a gente tem um índice de acerto muito elevado, né? E assim, há uma preocupação muito grande em a gente ter um detalhamento nesse sentido, né? Eu não sei, o que me preocupa muito, Douglas, isso ainda não foi, eu estou realmente preocupado, porque você sabe que algumas cidades, como Cubatão, as cidades do Litoral Sul, por exemplo, os eleitores têm até 19 de dezembro para fazer a biometria. Então, senão vão ter os títulos cancelados. Isso é importante, Douglas, vocês baterem isso para as pessoas e provavelmente os demais municípios da Baixada Santista até meados de maio do ano que vem. E eu fiz um cálculo rápido, algo em torno de 800 mil pessoas, ou seja, na região 2 em cada 3 eleitores ainda não fizeram a biometria no cartório. E aí você vai ter um risco muito grande de centenas, milhares de pessoas terem os títulos cancelados. Em consequência, só serão votos anulados que deixarão de eleger. Exatamente. Isso fica até complicado para se fazer pesquisa, dependendo. Se as pessoas não correrem, né, de começarem a se cadastrar, fazer a biometria sábado, né, sábados têm sido abertos muitas vezes os cartórios para poder as pessoas fazerem isso. E às vezes, eu mesmo tive sábado passado no cartório, ali na 272, não tinha ninguém. A menina falou assim, olha, você quiser pode vir aqui, nem precisava se agendar, porque justamente essa é uma preocupação. É muita gente que ainda precisa fazer biometria. E já algo em torno de 109 municípios no estado já fizeram. Até dezembro são mais 450 municípios, vão sobrar 60 municípios para provavelmente fazer a biometria até maio do ano que vem, né? Que é o prazo final nesse sentido. Ou seja, o tempo é exíguo pelo volume de pessoas que precisam fazer ainda a biometria. E quem não fizer, obviamente, a biometria não tem um novo título de eleitor, não pode fazer concurso e tem outras consequências efetivas que podem se prejudicar. Então, é um recado que eu quero dar para os seus telespectadores. Por favor, quem não fez, vá fazer a biometria no cartório. E é rápido. É rápido. Demora no máximo 10, 15 minutos, né? Não é nada demais. E assim, você, além de fazer um papel importante como cidadão e cidadã, você também tem um olhar crítico e não corre risco de se prejudicar ou de ficar horas e horas numa fila, muitas vezes que poderia ter sido evitado. Professor Fernando de Maria, jornalista e professor universitário, conversando com os nossos amigos aqui no Hora Geral. Professor, obrigado pela sua participação. Os nossos ouvintes devem estar falando, você não vai perguntar a respeito da eleição municipal em 2020?
Calma. Eu ainda vou retomar com esse assunto mais para frente com o professor Fernando de Maria. Obrigado pela participação, meu amigo. Obrigado, Douglas. E lembrando que a gente vai produzir uma pesquisa em breve também sobre, claro, são nomes que não tem nada fechado, até porque está muito cedo ainda, mas não tão cedo assim, porque para a área política as conversações já estão bem adiantadas. Então, em breve, o Boc News, junto com a Enfoque, vamos divulgar uma pesquisa aqui em âmbito municipal aqui em Santos. Obrigado. Conversamos com Fernando de Maria, jornalista e professor universitário aqui no Hora Geral. Nós voltamos no próximo programa com mais um entrevistado e a sua participação ou sugestão de pauta ou tema através do nosso WhatsApp, o 981387000. Até a próxima. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.